Mensagem dessa semana aqui, nesse texto de Colossenses capítulo 3, é um texto bastante conhecido e nos fala do dever do crente em relação ao Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, ela não é uma conduta de final de semana, a vida cristã não é uma conduta de domingo. A vida cristã é uma conduta diária. Ali vivemos diuturnamente, ou deveríamos viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o resumo de toda essa passagem que nós lemos esta noite pode ser dado na seguinte frase: a vida do novo crente é despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E aqui nós temos Paulo falando justamente a respeito desses dois momentos da vida do crente: antes, como uma velha natureza, um velho homem, e depois de novo homem, uma nova natureza. E ele inicia essa passagem com o fato de que, primeiro, nós somos ressuscitados com Cristo. No versículo 1 ele fala: portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo. Ser ressuscitado com Cristo nos leva a buscar as coisas lá do alto. Nós não somos mais uma velha criatura. Ao nascer de novo, a nossa nova natureza deve nos levar a buscar as coisas lá do alto, como Paulo fala aqui. Por quê? Porque é lá onde Cristo vive. Os nossos olhos, os nossos corações devem estar voltados para as coisas do alto. Cristo está sentado à direita de Deus. O ser nesse versículo, portanto, se fosse, esse ser nesse versículo não significa que o apóstolo tenha alguma dúvida, mas trata de um ser de argumento, e seria melhor traduzido por, acho que na passagem que foi lida diz isso, a melhor tradução seria: visto que, numa das minhas Bíblias, até foi numa aula da missão do Zé, eu acho, eu risquei, coloquei visto que, ou seja, nós já somos mortos para esse mundo, e já nós ressuscitamos com Cristo. Esse ser trata-se de um argumento de que está confirmando o fato de que os leitores da carta de Paulo aqui aos Colossenses, como todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, são pessoas salvas. Ou seja, morreram para esse mundo e agora foram ressuscitados com Cristo. Não se você foi para casa, talvez, quem sabe você de fato foi. Não. Visto que você é uma nova natureza, se você realmente confia em Cristo, se você já recebeu Cristo como seu Salvador, se você já tem essa convicção, essa fé genuína, então você ressuscitou com Cristo. O capítulo anterior, o capítulo 2, o crente é visto como alguém que já morreu com Cristo. Ele já está morto com Cristo. Ele já está sepultado e ressuscitou com Ele. Sabe quando você tem um assunto que fica remoendo, e uma hora você fala assim: olha, não quero saber desse assunto, esse assunto já morreu e sepultei. Acabou. Ele não existe mais. Então Paulo trata justamente disso, que o sentido espiritual é esse, que nos despimos da nossa antiga maneira de viver. E agora nós adotamos um estilo de vida totalmente diferente do anterior. As coisas do mundo já não nos atraem. O que nos atrai são as coisas lá do alto. Viver a vida do Cristo ressurreto. Fazer com que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos sejam voltados para aquilo que agrada a Deus e não a nós mesmos. Se nós somos ressuscitados com Cristo,
devemos então buscar as coisas do alto. Mesmo que estamos aqui na terra, vivendo nesse mundo, né, devemos cultivar as maneiras do céu. Nós vivemos um mundo truculento, um mundo onde está cada vez pior, até mesmo se ouvir uma música. Dizem que música é cultura, mas o tipo de música que está se tocando aí não dá para ouvir. Principalmente alguns ritmos, né, aí eles são indecentes para se ouvir. Então nós não podemos deixar nosso ouvido ser atraído por essas coisas, mas pelas coisas do alto. A maneira de pensar, nós não devemos estar presos à maneira que o mundo pensa. Nós vamos contrário, né? Nós somos a contramão do sistema mundano. Devemos considerar as coisas não como elas parecem naturais ao homem sem Cristo, algo normal, né? Você pega assim e vê pessoas, você viu lá fulano de tal, que ele fez, isso é normal. Isso acontece todo dia. Não, nós não podemos achar normal aquilo. Aí vai várias situações na vida do crente, né? Eu sou de uma época, e a maioria dos irmãos também lembra dessa época, que, por exemplo, o crente não se divorciava. Isso era normal entre o mundo. Mas agora, parece que isso é normal também entre os crentes. Quando o crente se separava, era um escândalo. Né? Você viu, fulano se separou. Mas não podemos achar como algo normal, como algo comum naqueles que professam a fé do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não vivemos como o mundo vive. Mesmo que estamos vivendo nessa terra, vivemos nesse sistema, nós não devemos cultivar as coisas desse mundo, e sim as coisas do céu. A maneira de pensar, a forma de agir, nós devemos considerar de uma maneira que agrada a Deus. Nosso irmão Marco mencionou hoje um livro, né? E se fosse Jesus, né? No seu lugar que faria Jesus. E é um livro interessante. Eu não li ele, mas o tema, eu cheguei a ver algumas páginas. E é onde é o pastor de uma igreja que tem vários membros e eles praticam esse exercício. Em seu lugar, quem faria Jesus? Então, está lá a criança brincando com seus brinquedos e chega uma criança para brincar e ela tem mais do que um brinquedo. Então, em seu lugar, quem faria Jesus? A criança dá um brinquedo, né? E aí vai para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, cada situação, colocando quem faria Jesus no meu lugar. Como é que ele agiria se ele estivesse... E podemos até fazer um exercício assim. E ele está do nosso lado, né? Estando Jesus ao nosso lado, como é que nós iríamos agir? Como que nós faríamos tendo essa certeza? E ele está do nosso lado. Ele está nos vendo. Como é que nós vamos agir? Eu creio que muita coisa errada que nós fazemos às escondidas. Quando a Elizabeth está fazendo comida, por exemplo, eu quero pegar um pedacinho de comida lá pronta, eu vou fazer escondido dela. Porque eu sei que se ela ver eu pegando, ela fica brava. Eu não vou lá, né? Só eu faço isso, né? Não é ninguém, não, né? Ninguém faz isso, né? Ela está fritando lá umas batatinhas fritas, eu vou lá e pego escondido. Por que não faz a vista? Porque a gente quer ser flagrado. E por que a gente não pensa desse tipo? O Senhor Jesus está vendo todas as coisas, até vendo, está vendo eu pegar as batatinhas. Estou brincando, mas né? Ela sabe, que quando ela viu eu no segundo, ela sabe que eu peguei, não tem como esconder dela nada, né? Mas assim, quantas coisas nós evitaríamos fazer tendo consciência que o Senhor Jesus está ao nosso lado? E mais ainda, Ele conhece os nossos pensamentos. E agora nós ressuscitados com Ele, nós deveríamos ter uma perspectiva diferente. Primeiro porque a nossa perspectiva não é do mundo. A nossa perspectiva não é de que vamos viver aqui até tantos anos e depois tudo acaba. A nossa perspectiva é com relação à eternidade. Nós temos
a eternidade pela frente. Então Paulo nos fala, olha, já que vocês, portanto, visto que vocês foram ressuscitados, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. E esse buscar aqui diz justamente nesse respeito ao exercício, ou até mesmo a um esforço prático, em pensar nas coisas que Paulo está falando aqui. Né? E ele continua no versículo 2: busque e pense nas coisas do alto. Exercitem a sua mente, meditando naquilo que é do alto. Esse é um exercício que o crente deve executar diariamente. Essa nova vida que nós temos em Jesus Cristo significa que nós estamos procurando o céu e pensar no céu. Os nossos pés estão aqui na terra, mas o nosso pensamento deve estar na eternidade. Isso não significa que você está trabalhando e pensando só nas coisas do alto. Não. O meu exercício, o meu trabalho, eu executo para a glória de Deus. Então o meu pensamento é agradar a Deus no meu trabalho, por exemplo. Eu vou procurar fazer a coisa da melhor maneira possível. Diferente talvez de um colega de trabalho que procura apenas se promover, sair bem, né? Um chefe, coisas desse tipo. O crente ele tem um exercício diferente. O seu pensamento leva ele a procurar as coisas do céu, sabendo que nós somos cidadãos do céu, mesmo estando aqui na terra. Então a vida cristã, ela se resume na nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo, com relação à sua morte e também com relação à sua ressurreição. Quando nós morremos com Cristo, significa que nós nos desligamos do mundo, nós nos desligamos dos homens, nós nos desligamos do sistema religioso, da sabedoria mundana. E ao ressuscitar, nós nos colocamos em contato com o mundo de Deus e tudo que diz respeito a Ele. De novo, você não vive a parte do mundo. Nós trabalhamos, estudamos, dirigimos carro num trânsito caótico, mas nós não agimos como as pessoas do mundo agem, porque agora nós somos cidadãos do céu. Nós somos diferentes. As nossas atitudes, pequenos exemplos. Se você acha uma carteira com dinheiro, o do mundo vai falar, eu vou pegar o dinheiro e devolver a carteira. O do crente ele devolve o dinheiro, a carteira com dinheiro. Por quê? Porque mesmo ele precisa de dinheiro, ele sabe que aquilo não é dele. Eu lembro uma vez, ainda, acho que não tinha nem os filhos ainda, e eu estava com a Kombi, saímos da escola dominical, tinha o pessoal do Costa e Silva, o Ricardinho ali, né? E nós saímos aqui pela lagoa, subimos uma carteira, uma capanga no chão. Parei, peguei, olhei, vi o nome da pessoa, tinha dinheiro, cartão de crédito, cheque assinado, cheque em branco assinado. Né? Aí tinha um endereço, o Guajazim. Aí nós fomos lá e o Ricardinho, será que ele vai dar um dinheiro para nós? Chegamos lá, o homem nem agradeceu. Eu deixei em cima do carro quando você caiu. Tá vendo, Ricardinho? Se for fazer as coisas pensando na recompensa do mundo, você não vai ter sempre. As pessoas nem sempre vão ser agradecidas. Mas o nosso papel nós fizemos, devolvendo o dinheiro, a carteira com todos os documentos da pessoa. Então esse é o nosso dever como cristão. Agir assim, isso é natural, é uma coisa natural. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que fazer porque eu sou crente. Não, eu faço porque eu sou crente. É algo natural, assim como respirar, beber água, nós fazemos naturalmente, agir dessa forma também. Então quando o apóstolo Paulo fala que nós morremos, esse morrer não é físico, é óbvio, né? Mas é a nossa posição atual. Por quê? Se eu estou agora ressuscitado com Cristo, eu estou identificando com Cristo. Então, eu morri com Cristo e agora eu considero então como morto para todas as coisas desse mundo. Nosso coração, ele deve estar sempre pronto a observar essa verdade, ao fato
de que nos sentimos agora vivos para com Cristo, mortos para o pecado, para as suas tentações e vivos para o Senhor Jesus Cristo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que quando nós nos consideramos mortos com Cristo, pela fé, isso se faz real na nossa vida diária. Porque se vivemos como quem morreu, então a nossa vida será cada vez mais conformada à vida do Senhor Jesus. Nem sempre fazemos isso, infelizmente, às vezes o velho homem dá os seus pitacos na nossa vida. Mas nós vamos viver, tentar lutar contra o pecado e viver de conformidade à vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Como eu falei, não vamos chegar à perfeição nessa vida. É um processo que vai continuar até chegarmos na eternidade. Enquanto estamos nesse mundo, nós devemos trabalhar, lutar para viver cada vez mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós não somente morremos, como também nossa vida está agora ligada ao Senhor Jesus Cristo, em Deus, e tudo aquilo que era interessante ao homem mundano, tudo aquilo que era de interesse ao homem mundano, não faz parte mais dos nossos interesses, não é mais a nossa preocupação. O homem do mundo, ele se preocupa com as coisas do mundo. O homem de Deus se preocupa com as coisas de Deus. Temos preocupações do mundo? Lógico que temos. Se ficamos doentes, nos preocupamos. Temos conta para pagar em dia, nos preocupamos. Tanto é que quando você saiu de casa, você fechou a porta, o portão, você deixou uma luz acesa, provavelmente, porque você se preocupa com a segurança. Mas você não fica ligado, achando que a sua vida está nisso. Deus está cuidando de todas as coisas. Então, o que Paulo está dizendo é que nós, agora em Cristo, não devemos nos preocupar com as coisas insignificantes desse mundo. Até mesmo a saúde, que nós tanto prezamos, ela é, em comparação com a eternidade, insignificante. Quisera eu ter recursos financeiros para poder. Brinquei hoje de manhã, né? Estava vindo para cá, falei, eu podia comprar um hospital só para mim. Minha mãe, mas você vai ficar doente todo dia? Não, no dia que ficar doente, eu chego lá e só eu vou ser atendido. Né? Por mais que você tenha essa condição de um jatinho esperando para te levar ao melhor hospital do mundo, uma hora essa vida ela vai embora, não tem jeito. Então, até mesmo as coisas, até mesmo a saúde, que é a coisa que nós mais prezamos, ela é insignificante em relação à eternidade. O que é 80 anos, 90 anos? Talvez alguns aí cheguem a 100 anos. O que são 100 anos em relação à eternidade? Não é nada. E ainda mais, né? O crente, ele não vive essa disputa diária que o mundo vive para conquistar as coisas, como sendo aquilo sim vai trazer satisfação plena. Não. O que nos dá satisfação é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? não as coisas desse mundo. Quando Paulo fala que a nossa vida está em Cristo, quando ele fala que nós vivemos nele, e por isso nós devemos pensar nas coisas do alto e não da terra, ele está nos chamando a atenção ao fato de que o mundo ele não enxerga as coisas espirituais como nós enxergamos. O mundo não entende por que nós estamos reunidos aqui num domingo de vento gelado. O mundo não entende por que nós dedicamos tempo lendo a Bíblia. O mundo não entende por que nós temos dinheiro na obra do Senhor. Quantos já foram zombados aqui no trabalho? Quando você fala com alguém, eu sou crente, você dá dinheiro para o pastor? Quisera eu ter esse meu dinheiro de você. Né? Uma vez um rapaz falou assim para mim, eu trabalho no Banco Itaú. Sua igreja tem banco? Eu falei, tem. Quantos? Tem uns 16, se eu contei assim, lá em Olímpia, 16 bancos. Tudo isso? Daqui a pouco, né? Quer dizer, a igreja não é tão grande assim.
Mas ele está falando de banco de guardar dinheiro, mas não de banco de... você dá dízimo na igreja, mas você não deixa o seu dinheiro no bar? Você não deixa o seu dinheiro num clube? Mas um amigo chegou lá, me associei ao clube tal. R$200 por mês, posso usufruir de tudo. Se você tem condições para isso, beleza. Mas o mundo não enxerga que você oferta ao Senhor, que você dá o dízimo ao Senhor, como gratidão por aquilo que Deus tem te dado. Porque o mundo, para eles, isso é estranho. Para nós, não. O mundo não entende os nossos pensamentos. O mundo não entende as nossas motivações. O mundo não entende a nossa maneira de ser. E essa é a verdadeira separação do mundo, porque nós não nos deixamos levar pelas coisas do mundo. Ele não nos compreende. E o crente não deveria se preocupar com isso, com a opinião errada que o mundo tem a respeito de nós. Nós não deveríamos nem estar tentando explicar para as pessoas. Nós devemos evangelizar as pessoas, falar de Cristo, mas não explicar por que a gente vem na igreja, por que dá o dízimo, por que na época do Natal a gente sai para orar no Natal. Não tem que explicar essas coisas, porque eles não enxergam as coisas da maneira que nós enxergamos. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, um leitor menos atento não conseguiria explicar como é esse morrer com Cristo, como que é fazer com que a natureza humana esteja morrendo. Nós morremos no sentido de que nós, como eu falei, consideramos morte as coisas do mundo, mortos para o pecado. Nós fazemos morrer a natureza terrena diariamente, porque a nossa posição é que estamos agora em Cristo, e isto então é algo que recebemos dele. A salvação, como nós vimos hoje de manhã, é uma oferta graciosa de Deus, recebida pela fé no Senhor Jesus Cristo, e agora somos cultivados a viver para Ele. E aqui é interessante, a pessoa que morreu para o mundo, que foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, ela é diferente daquela que tenta ser salva pelas suas observações, ou tenta ser salva por bons costumes. A diferença entre viver pela graça e viver sob a lei é grande. Porque se você quiser levar uma vida livre do pecado, você então terá essa consciência que você agora, nessa posição de morto com Cristo, independente da lei. Você não faz porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar e eu vou perder a salvação. Não. Você não faz aquilo porque você é salvo em Cristo e você quer fazer aquilo para a glória dele, não porque você vai perder a salvação. Então, a nossa posição não depende dos nossos esforços, e sim daquilo que foi alcançado através de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós, como crentes, nós estamos livres da lei. Eu tenho que fazer tal coisa. Se eu não fizer, eu vou perder a salvação. Se eu fizer aquilo, Deus vai me castigar. Não, nós não, como eu falei, nós não fazemos coisas, não praticamos coisas, porque nós queremos agradar a Deus em tudo. Quando fazemos algo errado, o Espírito Santo nos incomoda, nos confronta, nos cobra, nós reconhecemos o nosso erro. E nós vamos então rogar a Deus pelo perdão daquele pecado. Confessamos aquele pecado, aquele que não agradou a Deus. Porque nós estamos livres das coisas desse mundo. Porque a nossa posição agora, ela é diferente. Aos olhos de Deus, nós somos justificados e transformados. E assim vamos viver uma vida condizente com essa chamada. Somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ao dizer que devemos fazer morrer essa natureza terrena,
ele não está dizendo que nós vamos destruir literalmente algum membro do corpo, como muitos interpretam de maneira equivocada, quando o Senhor Jesus Cristo fala: ó, se o olho fizer pecado, arranque ele fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Tem gente que se mutila. Não, o sentido, a expressão figurada, ela é explicada no versículo 5. Ao fazer morrer o velho homem, o versículo 5 diz, né? Fazer, pois, morrer a vossa natureza, prostituição, impureza. Essas são as coisas que nós devemos fazer morrer. Essas coisas não são parte do nosso corpo, mas são práticas pecaminosas. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Essas coisas nós devemos fazer morrer diariamente. Então Paulo nos fala que devemos aniquilar todo tipo de pecado, todas as coisas que nos levam a pecar. São coisas que dão um mau testemunho a respeito da nossa posição em Jesus Cristo. E interessante que o apóstolo Paulo ele vai explicando, como a palavra de Deus explica, e ensinando aquilo que Deus criou e que o homem deturpou. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de prostituição, Deus não condena o relacionamento sexual dentro do casamento, mas fora do casamento é pecado, e Deus condena. Então, tudo que Deus criou para o bem, o homem deturpa. E o pecado deturpa, né? E isso faz com que o homem ele se afasta de Deus. No mundo pagão, desde os tempos do apóstolo Paulo, e em nossos dias ainda é assim, o pecado sexual é uma prática comum, mas é algo condenável por Deus. E o apóstolo Paulo diz no versículo 6: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eles vivem esse mundo, praticam as coisas desse mundo e gostam dessas coisas do mundo, sentem, né? Um prazer, uma satisfação nessas coisas, mas o apóstolo Paulo fala: a ira de Deus vem sobre esses filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus. Então, os homens pensam que podem pecar, cometer todo tipo de pecado e vão escapar impune, né? E talvez eles façam isso por causa do silêncio de Deus. Eu fiz, não aconteceu nada. Ao falar que é pecado, mas olha, não morri, não fui castigado, não fiquei doente. E talvez esse aparente silêncio de Deus leve as pessoas à prática de cada vez pior, né? A baixeza moral, ela vai aumentando a cada dia. Mas aqui fala que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. As pessoas terão a consequência, se não nessa vida, na eternidade. Estarão pagando eternamente o preço de viverem na prática mundana, por rejeitarem a Cristo, por não querer morrer para as coisas desse mundo e viver para as coisas desse mundo. Então, haverá um dia em que essas pessoas pagarão pelo preço das suas práticas pecaminosas. Então, Paulo lembra os Colossenses que isso era uma coisa comum antes, no versículo 7, né? Nessas mesmas coisas andavam vós também no outro tempo. Essa é uma prática comum. Talvez nós vivêssemos nessa lista aqui, que Paulo coloca no versículo 5, talvez nós não vivíamos nessa prática, mas nós vivíamos o pecado. Antes de receber Cristo como Salvador, nós vivíamos e éramos fazíamos coisas que não víamos como pecado. Achávamos que era natural. O mundo pratica, por que eu não posso praticar? Mas um dia, graças a Deus, nos
veio sobre nós, nos livrou dessas coisas. E esse é um capítulo da nossa vida que ficou para trás. Já não existe mais. Agora nós temos um novo capítulo, uma nova vida. E devemos viver nessa nova vida, nesse andar diário. E Paulo fala aqui, a partir do versículo 8: agora vocês, então, que estão nascidos, ressuscitados com Cristo, vocês devem despojar de tudo isso. Aí ele continua a lista dele. Não é apenas, talvez alguém lê no versículo 5, esses pecados são pesados, eu não continuo nenhum deles. Mas o versículo 8 diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, não posso falar. Não mentais uns aos outros. Por quê? Ele explica no versículo 9: porque vocês se despiram do velho homem. Vocês agora são um novo homem. Vocês, e o 10 continua: vocês se despiram do velho homem e vocês se revestiram do novo homem. E esse novo homem se refaz para o primeiro conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se Paulo fala: vocês antigamente viviam essa vida, agora vocês têm uma nova vida, vocês se despiram do velho homem, vocês se vestiram com uma nova roupa. E essa ação de despojar e despir do velho homem nos leva a uma nova ação, não é apenas se despojar, se despir, mas é se revestir, uma nova criatura. É uma ação que nós fazemos. Então a nossa mente agora, ela se converge em Jesus, de modo que nós nos tornamos uma nova criatura. Tendo isso em mente, o apóstolo Paulo, então, ele fala no versículo 13: vocês agora que deixaram a velha natureza, se despiram, se despojaram, se revestiram, agora vocês têm que ter uma nova atitude. E o versículo 13 começa falando: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Olha a atitude diferente do mundo. O mundo não é assim. O mundo, as pessoas não suportam um ao outro. O mundo, as pessoas não perdoam. O mundo quer ver a pessoa: fez comigo? Eu vou dar o troco. Comigo é assim. No meu comeu, o pau comeu. No meu, escreveu, não leu, o pau comeu. Não estou nem aí. Eu sou vingativo mesmo. Essa é uma atitude boa para quem é do mundo, para quem é a nova criatura, não pensa assim. Se nós pensarmos como Cristo nos perdoou, nós veremos que Ele nos perdoou. Primeiro, que Ele nos perdoou livremente. Ele não tinha nenhuma obrigação para nos perdoar. Então, nós devemos fazer o mesmo. Perdoar as pessoas. E mais ainda, a nossa ofensa para com Deus é muito superior a qualquer ofensa que alguém fizer para você nesse mundo. Por mais terrível que possa ser. Eu lembro uma vez uma reportagem de uma mãe, o filho foi morto por um outro jovem, e essa mãe era crente. E ela quis ter uma palavra com o assassino do seu filho. E ela disse: olha, eu te perdoo, em nome de Jesus eu te perdoo. É muito difícil. Talvez a nossa atitude é querer pegar uma arma e vingar. Isso compete ao Estado, não a nossa. Né? Então, essa mulher mostrou assim: porque Deus me perdoou uma ofensa muito maior. Quem sou eu para não perdoar você que estiver vendo com meu filho? Por mais duro e difícil que isso possa ser, essa é uma atitude cristã. Ele nos perdoou, e mais ainda, Ele não quis nos. Ele não lembra mais das nossas ofensas. Elas ficaram para trás. E devemos então seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, perdoando e não remoendo mais aquela ação. O que nos leva a isso, o que nos movimenta a uma atitude de perdoar, nós encontramos no versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É só no amor. Nós só perdoamos, podemos dizer que o amor, ela é a vestimenta colocada no lugar da roupa despida pelo velho homem, e é por isso que nós podemos perdoar, suportar um ao outro.
Paulo diz o amor ao vínculo. Na leitura, a versão lida diz que é o elo, é o que liga. E quando você vive desse modo, e aí naturalmente a sequência, né, está no versículo 15, a paz de Cristo, que é o ar do nosso coração. Então, naturalmente, ao viver nessa prática do amor, a paz de Cristo vai permear todo o seu ser. Você vai ter essa paz de Cristo, né? E aqui é interessante, veja, quando o Mateus estava lendo o texto, veio esse pensamento: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não é a sua paz, é a de Cristo. Sabe aquela pessoa que fala: eu fiz mesmo, eu estou em paz. Não é essa paz, é a paz de Cristo. É ela que vai nos fazer, nos levar a esse movimento de perdoar, de amar aquela pessoa que talvez ninguém queira amar, mas nós devemos amar em Jesus Cristo. E Paulo termina a sessão com esse versículo 17. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos e praticarmos tudo aquilo que realmente é correto em nome de Jesus, né? Tudo que fizeres, seja em palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A forma de sabermos se o que estamos fazendo é certo ou errado é perguntar se posso fazer tal coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou fazendo, eu posso fazer em nome de Jesus? Posso. Então eu vou fazer. Eu vou falsificar esse documento aqui para não pagar uma taxa extra. Mas eu posso fazer isso em nome de Jesus? Não, eu não posso colocar o nome de Jesus nessa minha atitude aqui, nessa minha ação. Então, eu não vou fazer. Eu posso subornar o policial em nome de Jesus? Não, não posso. Então, eu vou pagar a multa que foi imposta para mim. Né? Essa talvez seja a regra que nós, como crentes, deveríamos levar em consideração, e isso vai nos ajudar a viver para Cristo. A conclusão é que nós devemos, dia a dia, morrer para nós mesmos e viver para Cristo. E essa é uma tarefa que não tem folga. Ela é na igreja, em casa, no trabalho, na escola, de férias, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses por ano, pela vida toda. Porque nós não vamos, o diabo não dá trégua. O diabo, ele não tira férias, ele vai para a gente de férias. Você planejou férias, lá num lugar bonito, isolado, uma ilha. O diabo é o primeiro que está na mala. Vai junto, vai de primeira classe. Ele não tira férias, está sempre. E ele vai estar sempre procurando nos levar a tropeçar. O que o diabo ele quer fazer é afrontar a santidade de Deus. E ele usa isso nos fazendo tropeçar. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, visto que vocês morreram para as coisas desse mundo, agora, visto que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, porque se você ressuscitou, é porque você morreu para as coisas desse mundo. Então você deve viver na prática diária de santidade. Como eu disse, não é uma coisa fácil, mas é possível, desde que nós estejamos dispostos a viver essa vida. Que Deus nos abençoe, possamos viver para a glória dele. Amém? Amém.